Olá, boa noite. O Supremo Tribunal Federal fecha acordo com as principais plataformas de redes sociais para combater a desinformação na internet. O plenário do Supremo julga se Congresso deve editar lei para conciliar preservação e uso de recursos do Pantanal. STF invalida a redução de honorários de procuradores do governo de Goiás. Ordem dos Advogados do Brasil questiona fim de saídas temporárias a presos em regime semiaberto. Justiça determina o pagamento de indenização a pescadores do Espírito Santo afetados pelo rompimento da barragem em Mariana. Corte Especial do STJ homologa a sentença italiana contra Ricardo Falco e amigo de Robinho vai cumprir pena no Brasil. O Jornal da Justiça desta quinta-feira, 6 de junho, começa agora. O plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, decidiu que o Congresso Nacional deve editar lei para conciliar preservação e uso de recursos do Pantanal. O Legislativo vai ter prazo de 18 meses para resolver omissão e aprovar a norma. Repórter Marta Ferreira traz os detalhes. O pedido foi feito ao Supremo pelo então Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Ele destacou que a Constituição Federal assegura proteção especial a algumas regiões e alguns biomas do país, como o Pantanal Mato-Grossense, Floresta Amazônica, Mata Atlântica, Serra do Mar e Zona Costeira, definindo-os como patrimônio nacional e submetendo a sua utilização a condições especiais de exploração. Ele alegou, então, que desde a promulgação da Constituição em 1988, não foi editada lei que trate da preservação ambiental e do uso de recursos naturais no bioma Pantanal. O relator no Supremo é o ministro André Mendonça. Ele atendeu em parte ao pedido feito na ação, entendendo que há omissão legislativa na exploração do Pantanal e que ela deverá ser resolvida no prazo de 18 meses pelo Congresso Nacional. Já passados mais de 35 anos sem que essa regulamentação se concretize, torna-se imperioso o reconhecimento da omissão inconstitucional em função da não regulamentação de uma lei ou de um estatuto específico para o Pantanal. A divergência foi aberta pelo ministro Cristiano Zanin. Ele ressaltou que já existe uma legislação para a proteção do Pantanal. Entendo que o Código Florestal, as legislações federais e infraconstitucionais vigentes são suficientes neste momento e, a partir das informações e fatos retratados nestes autos, para proteger o Pantanal. Ademais, não foi comprovado que o arcabouço normativo atual é ineficiente quanto à proteção e preservação do bioma citado. Já os ministros Flávio Dino, Nunes Marques, Luiz Fux, Dias Toffoli, Luiz Roberto Barroso, Edson Fachin e Carmen Lúcia acompanharam o relator. O entendimento é que a proteção do bioma Pantanal exige a participação da União, já que se trata de patrimônio nacional. A proteção do Pantanal Mato-Grossense exige a participação da União. Não apenas por sua competência para editar normas gerais, artigo 24, comando expresso da Constituição, como também porque somente ela, a União, tem condições de estabelecer relações diplomáticas com Estados-nação, inclusive o boliviano e o Paraguai, e segundo, de concretizar o sentido jurídico constitucional da expressão patrimônio nacional. A minha interpretação, que é aqui consentânea com o que afirma o nobre relator, do parágrafo 4º do artigo 225, ao afirmar que, na forma da lei que trate desta matéria. Portanto, é preciso que haja uma lei que contenha as normas gerais, que vão ser eventualmente especificadas, ou por outras, que vão especificar, por exemplo, condutas federais, porque essa aqui vai ser uma lei nacional. Aplica-se a todo o patrimônio nacional. Pode ter uma lei federal que, por exemplo, estabeleça obrigações da União, que aí é uma lei federal. E, na competência concorrente, as leis estaduais. O plenário, por maioria, acompanhou o voto do relator, reconhecendo omissão legislativa na proteção ao Pantanal. Existe omissão inconstitucional
relativamente à edição de lei regulamentadora da especial proteção do bioma Pantanal mato-grossense, prevista no artigo 225, parágrafo 4º, infine da Constituição. Item 2, fica estabelecido o prazo de 18 meses para o Congresso Nacional sanar a omissão apontada, contados da publicação da ata de julgamento. 3, revela-se inadequada neste momento processual a adoção de provimento normativo de caráter temporário atinente à aplicação extensivo analógica da Lei da Mata Atlântica ao Pantanal mato-grossense. 4, não sobrevindo a lei regulamentadora no prazo acima estabelecido, caberá a este tribunal determinar providências adicionais, substitutivas e ou supletivas a título de execução da presente decisão. Nos termos do artigo 24, parágrafos 1º a 4º da Constituição, enquanto não suprida a omissão inconstitucional ora reconhecida, aplicam-se a Lei nº 6.160 de 2023, editada pelo Estado de Mato Grosso do Sul, e a Lei 8.830 de 2008, editada pelo Estado de Mato Grosso. Os ministros do Supremo invalidaram a redução de honorários de procuradores do governo de Goiás porque consideraram que a parcela tem natureza salarial. A decisão foi no plenário virtual da Corte. Carolina Chaves. A decisão atendeu o pedido da Associação Nacional dos Procuradores dos Estados e do Distrito Federal, que pedia a inconstitucionalidade de 2 normas estaduais deste ano, que reduziram em 65% os honorários advocatícios aos agentes em caso de negociação de dívidas em que o contribuinte aderiu a um programa de quitação de débitos tributários. Segundo o governo, quando o Estado incentiva a quitação de impostos como IPVA e ICMS, por exemplo, isso reduz a carga de trabalho dos procuradores. Mas no plenário virtual, todos os ministros seguiram o entendimento do relator, ministro Nunes Marques, de que o pagamento dos honorários dos advogados públicos está previsto no Código de Processo Civil. E segundo o entendimento já afirmado pelo Supremo, a parcela faz parte da remuneração dos procuradores. E o STF recebeu a segunda ação contra a lei que proibiu as saídas temporárias de presos, conhecidos como saidinhas. Ocine Gomes tem os detalhes. A nova ação foi apresentada pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. A OAB sustenta que revogar a possibilidade de visita à família e de participação em atividades que promovam o retorno do convívio social é uma violação de direitos fundamentais da Constituição Federal, como os princípios da dignidade da pessoa humana, da individualização da pena e da vedação do retrocesso em matéria de direitos fundamentais. A ordem sustenta ainda que o benefício não é concedido a presos em regime fechado, mas aos que estão no semiaberto e, portanto, já saem do ambiente penitenciário para trabalhar. O relator no STF será o ministro Edson Fachin, que já é responsável por outra ação, apresentada pela Associação Nacional da Advocacia Criminal. A Anacrim também argumenta que a lei fere direitos constitucionais e viola acordos como a Convenção Americana sobre Direitos Humanos. As práticas sustentáveis adotadas pelo Supremo Tribunal Federal têm dado resultado e reforçam o compromisso com o futuro. A repórter Evelyn Araújo mostra que os números divulgados pelo STF comprovam que a Corte segue rumo ao cumprimento da Agenda 2030 da ONU. A política de sustentabilidade é dentro do programa STF Mais Sustentável. O projeto engloba questões relacionadas ao consumo, às contratações de serviços pela Corte e gestão de resíduos gerados nos prédios do tribunal. Por exemplo, latas de lixo seco e orgânico estão espalhadas pelos corredores. Só as lixeiras para material molhado e indiferenciado contêm sacos plásticos. As outras são destinadas ao descarte do material, que pode ser reciclado.
O Supremo mantém contratos de destinação dos resíduos e parcerias para reciclagem. A coleta do lixo orgânico é feita diariamente. A média de descarte de lixo orgânico indiferenciado é de 12 toneladas. Já os resíduos recicláveis são recolhidos 3 vezes por semana, frequência que pode variar conforme a quantidade de resíduos produzidos. Só no mês de março foram coletadas 25 toneladas de lixo reciclável. Ainda em relação ao gerenciamento de resíduos, o STF lançou a campanha É Nosso Papel, para incentivar o aproveitamento das folhas usadas na impressão para reciclagem. São feitas ainda ações educativas para aumentar o impacto ambiental em servidores, colaboradores e estagiários e mudar a consciência ambiental, tanto de quem trabalha aqui quanto de quem utiliza os serviços do Poder Judiciário. Há ainda o serviço de recolhimento de pilhas, esponjas de cozinha, vidro e lixo eletrônico, o que evita a contaminação do solo e da água. Essa é uma parceria com cooperativas de reciclagem. O tribunal tem diminuído também o uso de garrafas plásticas e recentemente aboliu o uso delas nas sessões plenárias. Foram instalados 13 filtros de alta vazão que fornecem água gelada e de qualidade. A seguir, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul atinge 100% do índice de produtividade comparada. E veja também, Justiça determina o pagamento de indenização a pescadores do Espírito Santo afetados pelo rompimento da barragem Mariana. Voltamos já. A Justiça determinou o pagamento de indenização a pescadores do Espírito Santo afetados pelo desastre ambiental do rompimento da barragem Mariana, Minas Gerais. O repórter Márcio Pontinelli tem os detalhes da decisão que atendeu a um pedido do Ministério Público Federal. Em Minas Gerais, a Justiça Federal determinou que pescadores de 5 municípios do litoral do Espírito Santo sejam indenizados pelo rompimento da barragem de Fundão, em Mariana, que aconteceu em 2015. A medida veio de uma ação feita em conjunto pelas instituições judiciais que trabalham em cima do caso Samarco, entre elas o Ministério Público Federal. O valor será definido de acordo com cada caso e sairá da Fundação Renova, entidade criada pelas mineradoras com o objetivo de indenizar as vítimas do desastre ambiental. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul foi o único de grande porte a atingir 100% do índice de produtividade comparada. Os dados são do relatório Justiça em Números. Repórter Matheus Beck. O Conselho Nacional de Justiça divulgou o relatório Justiça em Números, referente ao desempenho dos tribunais em 2023. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul foi novamente o único tribunal de grande porte a atingir o índice de produtividade comparada e IPC-JUS de 100%. O Judiciário Gaúcho, mais uma vez, liderou os tribunais de grande porte. O IPC-JUS é a razão entre o desempenho do tribunal e o quanto ele deveria ter produzido para atingir 100% de eficiência. Este indicador resume dados em uma única medida, criada para refletir a produtividade e a eficiência relativa dos tribunais. Outro destaque é a produtividade dos servidores e servidoras da Justiça do Rio Grande do Sul, a maior do país. Nos faz com que a gente produza um reconhecimento cada vez maior do trabalho dos nossos servidores e dos nossos magistrados, até porque também fomos o tribunal que teve o maior índice novamente de demandas, quase 14.898 demandas por cada lote de 100 mil habitantes. Isso nos coloca na ponta também do mais demandado, mas apesar de ser o mais demandado, somos também o mais eficiente na resposta dessa demanda, o que nos orgulha muito. Os impactos da recente crise climática que assola o Rio Grande do Sul ainda não foram percebidos neste levantamento. Uma oportunidade de acelerar o processo na Justiça. Essa é a intenção da Semana Nacional dos Juizados Especiais.
As audiências de conciliação estão sendo realizadas em todo o país. A repórter Ludmila Costa mostra os trabalhos no estado da Paraíba. Até sexta-feira, 7 de junho, está acontecendo em todo o país a primeira edição da Semana Nacional dos Juizados Especiais, promovida pelo Conselho Nacional de Justiça. Nós já temos quase 3 décadas e esse sistema é muito utilizado, mas paradoxalmente pouco conhecido. E o CNJ, com base em informações, em dados, resolveu fazer uma semana para dar visibilidade a um sistema de justiça que hoje é responsável por mais da metade das demandas em todo o Brasil. O evento é apoiado pelo Tribunal de Justiça da Paraíba através de mutirões de audiências de conciliação, palestras, seminários e cursos. A Semana Nacional dos Juizados Especiais tem como objetivo disseminar conhecimento, compartilhar experiências e dar visibilidade às unidades que promovem o acesso mais rápido à justiça. É isso o propósito do Conselho Nacional de Justiça, que orientou os tribunais de justiça brasileiros, e aqui na Paraíba, com o apoio integral do desembargador João Benedito, apoiou a coordenadoria dos juizados especiais, representado pelo desembargador João Batista Barbosa, para que juízes, servidores, comunicação, órgãos de mídia, jornalistas, passassem a, na medida do possível, divulgar essa peculiaridade, fazendo com que possa se estimular a utilização pelo cidadão de um sistema de justiça especial que é simples, rápido, objetivo e que no Brasil tem produzido resultado. As audiências de conciliação são o principal foco da semana. Os acordos, sejam extrajudiciais ou judiciais, e judicialmente falando, né, já que estamos em sede de um juizado especial, é ainda mais valioso, porque não apenas encurta no prolongamento, né, a duração dos processos, mas também traz uma eficácia social maior. Esse encurtamento não é apenas algo processual, questão de prazo, né, de período de duração, mas significa também o restabelecimento das relações entre as partes que eventualmente estejam fragilizadas, já que se chegaram no processo judicial e conseguem ali, durante uma conciliação, restabelecer essa relação jurídica de uma forma amigável. Só o Cartório Unificado dos Juizados Especiais Cíveis de João Pessoa está realizando 70 audiências por dia, com 15% de acordos realizados. O Cartório Unificado compreende o primeiro, segundo e terceiro juizado especial, civil da comarca da capital. Em média, temos de 70 audiências de conciliação, instrução e julgamento também, diariamente. O acordo varia, mas em média, uns 10%, 10% a 15% diariamente a gente tem de acordo aqui nas audiências. O livro Novos Horizontes do Processo Estrutural foi lançado no Supremo. Um dos coordenadores da obra é o ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Alberto Balazeiro. O prefácio é do presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso, e o pós-fácio do ministro Edson Fachin, vice-presidente da Suprema Corte. O ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Alberto Balazeiro, e os professores Afonso de Paula Pinheiro Rocha e Guilherme Veiga apresentam ao público um livro que reúne boa parte do que há de mais relevante sobre o tema processo estrutural. Com artigos elaborados por diversos doutrinadores de grande renome, a coletânea adota uma abordagem que busca ampliar a compreensão, considerando não apenas os elementos legais, mas também os aspectos sociais e econômicos sobre o assunto. Eu recordo que o Supremo Tribunal Federal, na DPF 347, aqui já citada, ao fixar que os processos estruturais têm por objeto uma falha crônica no funcionamento das instituições estatais, que por causa perpetuam a violação a direitos fundamentais, ofereceram, citei duas decisões relevantíssimas, à doutrina, ao estudo de casos e, sobretudo, à sociedade, o instrumento e a ferramenta essencial para o fortalecimento da democracia. Um compromisso que tive com meus professores do doutorado era de retribuir cada minuto do tempo que eles gastaram na dedicação do meu aperfeiçoamento acadêmico. E é o que eu procuro fazer aqui hoje. A obra contém prefácio do presidente da Suprema Corte, ministro Luiz Roberto Barroso, e pós-fácio do vice-presidente, ministro Edson Fachin. Uma primeira parte do processo estrutural,
o papel do judiciário é fazer um diagnóstico da existência de uma situação de incompatibilidade, normalmente, com a Constituição, de violação em massa de direitos fundamentais. Há algo de novo, esse algo de novo atende pelo nome de processo estrutural, e isto, a médio prazo, poderá contribuir para redesenhar, e na linguagem simples, para seguir as diretivas do presidente, poderá redesenhar o modus operandi. Portanto, é uma contribuição relevante que esse livro traz. O tema é importante, é oportuno, diz respeito ao modo de realização da prestação jurisdicional. A seguir, Polícia Federal faz operação contra esquema criminoso dedicado ao contrabando de imigrantes feito por coiotes. E veja também, Corte Especial do STJ homologa a sentença italiana contra Ricardo Falco. E amigo de Robinho vai cumprir pena no Brasil. Voltamos em instantes. A Polícia Federal fez hoje uma operação para combater e desarticular um esquema criminoso dedicado ao contrabando de imigrantes feito pelos chamados coiotes. Os policiais federais foram em endereços ligados aos investigados nas cidades de Goiânia e Anápolis para cumprir 12 mandados de prisão e busca e apreensão expedidos pela Justiça. Um dos investigados teve um nome incluído na difusão vermelha da Interpol. As investigações mostram que o grupo coordenou o ingresso ilegal em território norte-americano via fronteira com o México de pelo menos 448 brasileiros que acabaram detidos por autoridades norte-americanas e deportados ao Brasil. De acordo com a polícia, a quadrilha movimentou mais de 50 milhões de reais entre 2018 e 2023 com os pagamentos dos migrantes pela travessia clandestina. Além da atuação em Goiás, a organização contava com pessoas em outros estados e também em território americano, responsáveis por receber aqueles que conseguiam cruzar a fronteira. Os investigados podem responder pelos crimes de promoção de migração ilegal, lavagem de dinheiro e associação criminosa. As penas somadas podem ultrapassar 18 anos de reclusão. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça homologou a sentença italiana contra Ricardo Falco. Com isso, o amigo de Robinho vai cumprir pena no Brasil. As informações com a repórter Marina Campos. Por maioria, a Corte Especial homologou a sentença da Itália que condenou Ricardo Falco, amigo do ex-jogador Robinho, a pena de 9 anos de prisão por estupro, em regime inicialmente fechado. Em março deste ano, o colegiado já havia validado a condenação estrangeira contra o atleta. Ao STJ, a defesa de Ricardo Falco alegou que a transferência da execução da pena não seria possível no caso de brasileiros natos. No entanto, assim como havia decidido em relação ao jogador Robinho, a Corte Especial determinou a imediata execução da pena no Brasil, sem a necessidade de aguardar o trânsito em julgado da homologação. Por isso, a Corte determinou com urgência a expedição de ofício à Justiça Federal de São Paulo, onde mora Ricardo Falco. Para o ministro Francisco Falcão, relator do caso na Corte Especial, a não homologação da sentença estrangeira teria como efeito deixar Ricardo Falco impune, pois ele não poderia mais ser julgado no Brasil e nem extraditado para a Itália. Desta forma, a Corte Especial entendeu que a decisão estrangeira cumpriu os requisitos legais para ser homologada e que o artigo 100 da Lei de Imigração possibilitou que o brasileiro nato, condenado no exterior, cumpra a pena em território nacional. A análise do STJ não entra no mérito da condenação criminal, ou seja, não reexamina os fundamentos da sentença italiana, limitando-se a verificar sua regularidade formal. E o STJ está promovendo o Fórum Nacional sobre Auditoria Interna Governamental. As informações com a repórter Jéssica Castro. O evento, voltado aos auditores internos de órgãos e entidades da União, tem o objetivo de promover a integração e o intercâmbio de conhecimentos das áreas de auditoria interna dos órgãos integrantes dos poderes executivo, legislativo e judiciário em âmbito federal.
A secretária de Auditoria Interna do STJ falou sobre a importância e a repercussão dos temas escolhidos. Auditores de todo o país aproveitarão a enorme contribuição que o Fórum trará, com foco em situações práticas e experiências de todos aqui presentes. É gratificante ver o interesse de todas e todos em aperfeiçoar os seus conhecimentos. O 12º Fórum Brasileiro da Atividade de Auditoria Interna Governamental vai abordar durante 2 dias temas como boas práticas na área da auditoria integrada financeira e de conformidade, o desenvolvimento e a implementação de trilhas de auditoria, além de debater alguns estudos de caso. O presidente do Conselho de Dirigentes de Órgãos de Controle Interno da União ressaltou que os debates irão contribuir para fortalecer as atividades de auditoria nos órgãos públicos. Este fórum reflete o compromisso contínuo do DICOM com a excelência na gestão pública, a utilização racional dos recursos, a eficiência nos gastos públicos e o fortalecimento das atividades de auditoria interna como um pilar da governança pública. A gente quer um país melhor e cada um na nossa área de atuação, seja no Poder Judiciário, no Poder Executivo, no Poder Legislativo, nós temos um papel importante que é dado lá pelas normas de auditoria, agregar valor, proteger valor, sustentar valor das organizações. O fórum ainda trata do uso de ferramentas de inteligência artificial no campo das auditorias e as novas normas globais relacionadas ao tema no âmbito das instituições públicas, como explicou o secretário de Controle Externo de Contas Públicas do Tribunal de Contas da União. Seja muito claro como a sociedade demanda e demandará cada vez mais da administração pública e de nós, dos órgãos de controle, ou seja, a expectativa de que os recursos públicos sejam bem utilizados e a percepção da nossa obrigação, dos nossos deveres em relação a essa boa utilização dos recursos públicos. Essa expectativa crescente, embora seja um desafio nacional, é mais do que isso, é um desafio global, e isso certamente deve soar como um alerta para nós, de que não obstante a qualidade do trabalho que nós façamos no serviço público, especificamente nos órgãos de controle, nós precisamos avançar mais e nós precisamos entender que nós precisamos avançar mais rápido do que temos feito ao longo dos últimos anos. O evento completo, com todas as palestras e mesas de debates, está disponível no canal do STJ no YouTube. A Justiça do Maranhão determinou que o Estado realize concurso público para professores de educação especial. Repórter Carolina Chaves. A decisão atendeu uma ação civil pública do Ministério Público do Maranhão contra o Estado. Segundo o MP, os alunos com deficiência vêm sofrendo sérias restrições que representam danos irreparáveis ao direito fundamental à educação, em razão da falta de profissional especializado. O Estado suspendeu por várias vezes a realização de concurso público para contratação de professores para a educação especial, descumprindo norma da Secretaria de Educação. O pedido do Ministério Público na Justiça é para que o Estado do Maranhão realize o concurso público em 60 dias. Caso o preenchimento ainda não seja suficiente, o Estado deve criar mais cargos para atingir o número ideal para atender os alunos com deficiência. O pedido do Ministério Público também tem o objetivo de impedir contratações temporárias ilegais pelo Estado. Ao atender o pedido do MP, a Justiça determinou que o Estado deve apresentar em 90 dias um cronograma para a realização do concurso para a educação especial. As provas devem ocorrer em até 1 ano. Até lá, o Estado deve garantir aulas adequadas aos alunos deficientes, sob pena de multa diária de R$ 1.000. Na tarde de hoje, o Supremo Tribunal Federal fechou acordo com as principais plataformas de redes sociais para combater a desinformação na internet. Com isso, o STF soma 110 parceiros nessa iniciativa, entre empresas, órgãos públicos e universidades. O repórter Pablo Lemos traz os detalhes. A assinatura do acordo reuniu representantes das plataformas Google, YouTube, Meta, TikTok, Kawaii e Microsoft. Esse é o início da colaboração dessas empresas com a iniciativa de combate à desinformação promovida desde 2021 pelo Supremo Tribunal Federal. Nós não podemos permitir que por trás do biombo da liberdade de expressão se desenvolva um mundo e uma sociedade onde ninguém possa mais acreditar naquilo que lê. E com o deepfake, pior ainda, porque nós todos somos educados para acreditar naquilo que nós vemos e ouvimos.
E o dia que nós não pudermos mais acreditar naquilo que vemos e ouvimos, a liberdade de expressão terá perdido inteiramente o sentido. Portanto, esse é o esforço que une o Supremo Tribunal Federal e as plataformas digitais, os atores sociais que estão aqui presentes. O combate à notícia falsa, à notícia fraudulenta, aos discursos de ódio e os ataques à democracia. Com a adesão ao acordo, as Big Techs se comprometem a promover ações de conscientização sobre os efeitos negativos dessa prática na internet. Acreditamos no poder transformador do acesso à informação de qualidade, na pluralidade de vozes que fortalecem a nossa democracia. Mas nada disso é possível sem o compromisso com a nossa responsabilidade de manter o ambiente seguro para os nossos usuários, para os nossos criadores e para os nossos anunciantes. Trabalhar pela construção de capacidades críticas que ajudem o cidadão a navegar o ambiente de informação online é uma das nossas mais importantes tarefas e hoje nós reiteramos esse nosso compromisso. O Supremo Tribunal Federal quer combater práticas que afetam a confiança das pessoas na Corte, que distorcem ou alteram o significado das decisões e colocam em risco direitos fundamentais e a estabilidade democrática. A adesão ao programa de combate à desinformação não envolve repasses de recursos financeiros da parte do STF nem das plataformas. Ainda não foram definidas as ações específicas a serem desenvolvidas por cada uma delas. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Na sequência, você acompanha o programa Direitos Sem Fronteiras, que vai falar sobre desdolarização. E na Rádio Justiça, fique com a Voz do Brasil. Uma boa noite para você. Até amanhã.